perspectivas. Aqui a gente tem a perspectiva cavaleira e a perspectiva isométrica. A perspectiva cavaleira, eu tenho a convenção de a gente usar o ângulo de 30, 45 e 60. De acordo com a posição que a gente escolhe do ângulo, a gente vai ver vistas diferentes. No caso da perspectiva isométrica, eu só posso ver de baixo e de cima. Esse aqui eu tô vendo de cima, né? Tô vendo a superior, a frontal e a lateral esquerda. Poderia estar vendo para baixo também. Eu tenho uma visão lateral da peça, de quina para a peça, enquanto aqui eu tenho uma visão de frente da peça, certo? Essas são as perspectivas geralmente usadas, as perspectivas mecânicas, porque eu ajusto para não ficar deformado, de acordo com o que eu vejo. Uma perspectiva cônica, por exemplo, ela deforma muito o que está indo para o comprimento, como se estivesse reduzindo para um ponto de fuga, a gente vê as coisas deformadas. Então, ela, sendo a perspectiva mecânica, ela facilita no processo de produção e ela dá uma ideia melhor para visualizar a peça simulando o tridimensional, certo? Existem outras perspectivas, mas essas são as mais comuns. Existem 3 possibilidades, como eu disse, de ângulo. O ângulo de 30, 45 e 60. Quem vai sofrer alteração vai ser não o ângulo, mas quem está na direção do ângulo. No caso do ângulo de 60, eu vou pegar a medida que está na direção do ângulo e vou dividir por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. No caso do ângulo de 30, eu vou pegar a medida que está na direção do ângulo e vou multiplicar por 2 e dividir por 3, que é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. E no caso do ângulo de 45 graus, eu vou multiplicar por 1/2. Não é o ângulo que eu vou multiplicar, é quem está na direção do ângulo. É a mesma coisa que eu dividir por 2. Então, aqui, era 6 centímetros a medida, porque eu estou fazendo um dado, tá? Ou seja, o XAL. Todas as medidas são 6 centímetros, 60 milímetros. Quem está aqui nessa direção do ângulo seria esse aqui, se eu fizesse transparente esse daqui. Se eu vou pegar no ângulo de 45 e vou dividir por 2, então 60 milímetros vai virar 30 milímetros, ou seja, 6 centímetros, 3 centímetros, né? 6 centímetros vai virar 3 centímetros, porque vai dividir por 2. Então, aqui eu vou botar 3 centímetros, aqui 3 centímetros, aqui 3 centímetros. O resto vai ficar tudo com 6. Se eu fizesse transparente, ali também com 3 centímetros, certo? Aí eu teria que fazer aquele quadrado lá do fundo. Aqui, no ângulo de 60, a medida que era 6 centímetros, eu vou dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, aqui eu vou botar 2, aqui 2, aqui 2 e aqui 2. O resto ficaria com 6 centímetros, ok? E no ângulo de 30 graus, eu vou pegar a medida, que no caso era 6, multiplicar por 2 dá 12, dividir por 3 dá 4. Então, eu vou botar 4, 4 e 4 e vou pegar o meu esquadro e vou fazer a paralela. Eu posso simplesmente botar um esquadro aqui, certo? Em cima do ângulo, pegar o outro esquadro, vou colocar de base, certo? E, ó, só escorregando. Peraí um pouquinho que entrou na folha. Só escorregando aqui, ó, com meus esquadros, fazer com a mão só que eu tô segurando aqui o negócio. Ó, só aqui, não deixa correr a folha. Só aqui, ó, o meu esquadro, ó, pá e pá, certo? Só que com as duas mãos para não deixar escorregar, ó, certo? Não pode deixar escorregar. E aí, risca paralelo aqui. Bota o esquadro aqui embaixo. Desculpa que eu tô com a mão só, essa posição, senão ele fica muito deformado. E aí, ó, eu risco ali, tchum, e depois eu faço o contrário. Boto aqui, do quadrado, e aonde encostou, peraí, tá aqui, pá, 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 segura, aonde encostou, risco aqui, e aí fecho o meu, vai ficar igual aos outros, igual aquele ali, certo? E as posições que eu estava falando, que variavam, olha só. Se eu botar o ângulo aqui, o que que eu tenho? Frontal, lateral esquerda e inferior. Frontal, superior, lateral esquerda. Aqui, frontal, superior e lateral direita. Frontal, inferior e lateral direita. É só a variação do ângulo, eu tenho posições diferentes.
O que acontece quando eu faço em ângulos diferentes? Existe uma variação do coeficiente de redução, então o ajuste também vai ficar diferenciado de uma peça para outra, entendeu? Vai ficar mais estreita ou mais comprida, mas todas conseguem demonstrar. Eu tô segurando aqui a filmagem de cima, porque se eu boto na perspectiva que eu filmo, ela fica muito torta. Bom, aqui vocês têm ideia de como fica a diferença entre as três perspectivas cavaleiras, no ângulo de 45, no ângulo de 60 e no ângulo de 30 graus. Essa ficou com 4 na lateral, essa ficou com 3 e essa ficou com 2, certo?